Jesus tinha um título que nenhuma outra pessoa teve na história. O unigênito, o único Filho de Deus, ele trocou de título. Ele trocou por primogênito, o primeiro dentro de uma raça de filhos amados de Deus. Hoje eu vou te mostrar por que essa troca de fato, o que de fato significa para a sua vida agora e como você pode ver a partir dessa verdade. No final desse vídeo eu vou te contar o que você recebeu de graça sem nunca ter merecido, ou seja, o que a graça de Deus te entregou. Mas antes, eu preciso te contar uma coisa. Imagine comigo, João chama Jesus de unigênito, o único e exclusivo Filho de Deus. Mas Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer que ele chama Jesus dizendo que Jesus agora ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Duas palavras que parecem se contradizer, mas elas não se contradizem, ou seja, elas contam uma única história, a mesma história. E essa história começa com uma pergunta: por que de fato, meus irmãos, o único Filho de Deus abriria mão de ser único? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Imagine comigo um rei que tem um único filho legítimo, herdeiro e exclusivo de tudo. E nesse reino existe uma prisão cheia de pessoas condenadas, gente que traiu o rei, gente que não tem direito à herança, gente que está condenada, ou seja, só resta uma sentença. Um dia, o único filho desse rei, ele desce até a prisão. Ele toma o lugar de cada condenado e ele morre a pena desses condenados. Os guardas estranham isso, os condenados não entendem nada porque o herdeiro trocaria de lugar com quem não tem nada a perder. Essa é a pergunta que eles fazem. E o mais impressionante é que quando esse herdeiro ele morre no lugar deles, a lei daquele reino ela muda. Por quê? Porque os condenados que estavam presos, eles saem da cela agora vestidos como filhos. O único herdeiro virou o primeiro de uma família enorme de herdeiros. Ele não deixou de ser único, meus amigos. Ele se tornou o primeiro. Então, Jesus, ele não dividiu a herança, ele multiplicou os herdeiros, ou seja, o unigênito se tornou o primogênito, o primeiro dentre todos. Então, João, capítulo 1, versículo 14, ele chama Jesus de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, o único Filho de Deus. Mas 2 Coríntios 5:21 explica de fato o que aconteceu. E o texto diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte e a sentença que era a nossa morte era nossa e não era dele, mas ele trocou de lugar com a gente. E é por isso que Romanos 8, versículo 29, capítulo 8, versículo 29, o texto pode definitivamente, de fato, chamar Jesus de o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o primeiro dentre uma raça de filhos adotados. Repara numa coisa, nós, agora, olhando para nós como filhos de Deus, não nos tornamos filhos porque conquistamos esse direito. Nós nos tornamos filhos porque Jesus, o unigênito, deixou a sua glória. Ele morreu no nosso lugar. Então, a salvação ela não é mérito próprio, ela é substituição de Jesus. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida e uma vida abundante. Então, o unigênito virou primogênito para que órfãos condenados virassem irmãos herdeiros. Olha, essa é a beleza do evangelho do cristianismo de Cristo. E repara uma coisa, a Bíblia não diz que você foi adotado depois de você provar que você merecia. Não. Ela diz que enquanto você estava condenado, olha só, ele já tinha decidido morrer no seu lugar. Ou seja,
Você não é filho porque você conquistou. Você é filho porque ele morreu a sua morte para que você pudesse viver a vida dele. Então, o evangelho não é sobre conquistar, mas é sobre receber. Não é sobre performance, mas é sobre herança. Então, a cruz não foi só perdão de pecados, foi troca de lugar. O primogênito, o unigênito que se tornou o primogênito. Então, antes de a gente terminar esse vídeo, pensa numa coisa. O único filho de Deus, ele não precisava dividir nada com ninguém, mas ele preferiu ter irmãos. Mas ele veio para cumprir a obra e o propósito do Pai de reconciliação. Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. Então, entenda uma coisa: você não está nessa família do Pai porque você se esforçou o suficiente. Você está, de fato, porque Jesus trocou de lugar na cruz com você. Então, da próxima vez que a culpa disser para você, na sua mente, nos teus pensamentos, nas situações que você está vivendo, que você não merece ser chamado de filho, lembre-se de uma coisa: ninguém merecia. Foi por isso que Jesus morreu no nosso lugar. Se essa palavra, esse vídeo falou com você, escreve aqui embaixo, vivo. Eu leio cada um dos comentários e eu respondo. E na descrição desse vídeo, você vai ver que tem alguns materiais que vai te ajudar na tua jornada e na tua renovação de mente para que você possa viver como filho. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas e se esse vídeo te edificou, envia para o máximo de amigos. Entenda uma coisa, você não é único, mas você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.